Olá, queridos amigos da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, companheiros da nossa jornada. Excelente noite para Maria Cecília, para Ana Paula, para Marisa, que já estão conosco, o Alexandre, a Valéria. É muito bom, né, gente? Rodrigo, excelente, né? Estarmos todos juntos aqui na página oficial da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, mais uma vez, para juntos nós conversarmos acerca das lições de Jesus, que certamente irão nos acalmar, irão nos dar um novo olhar diante de tudo que nós estamos vivendo, em especial este momento de pandemia, né? Nós vamos aguardar só mais um minutinho para a gente começar o nosso encontro. Eu sempre gosto de convidar aos amigos a fazerem aí uma meditaçãozinha. A gente faz um exercício de respiração, depois faz uma meditação, fazemos aí uma mentalização, né, melhor dizendo. Vamos mentalizar cada um de nós junto com Jesus e junto da natureza, para que a gente possa então entrar em sintonia e receber as lições de Jesus. Ao Robson, a Célia, a Maria Inês, o Hernani, a Rosana, excelente noite a todos. Obrigado pela companhia de vocês, porque nossas lives aqui das palestras que nós estamos levando ao ar, elas são no mesmo dia em que as palestras aconteciam lá no Irmã Francisca, ou seja, na segunda-feira às 20 horas, na quinta-feira às 14 horas, na sexta-feira às 19 horas e às 10 horas aos domingos. Assim como também nós temos as lives do Evangelho na terça, quarta, quinta e sábado, sempre às 19 horas. Então, uma gratidão imensa pela presença de muita gente, Carolina, Cristina, Renato, Doris, Irineu, Thaís. Excelente noite a vocês e gratidão imensa por estarmos juntos. Então, são 19 horas aqui no meu relógio. Se eventualmente vocês verem que está cortando o som, alguma coisa, me dá um toquezinho aí, tá? Aparentemente parece que está tudo em ordem, né? Que ótimo, graças a Deus. Então, como sempre eu convido você a fechar os seus olhos, se for possível, aonde você estiver neste momento, pedindo permissão para estarmos juntos. Minha irmã Anete, beijos a minha irmã, que também está junto com nós. Então, queridos amigos, se for possível, feche os seus olhos, faça um exercício de respiração para se acalmar. E esse exercício de respiração, nós aspiramos o ar renovado, seguramos um pouco e soltamos lentamente. Com isso, oxigenamos melhor o nosso cérebro e também temos mais vitalidade. Então, faça esse exercício, pelo menos 4 vezes neste momento. Mais uma vez. Segure um pouco e solte vagarosamente, esvaziando os pulmões. Solte vagarosamente e esvazie os seus pulmões. Uma última vez, uma aspiração bem profunda. Seguramos e soltamos lentamente, esvaziando os nossos pulmões. E assim, se você puder permanecer ainda mais um pouco, com os olhos fechados, eu te convido agora para que você se mentalize e em pensamento se dirija a uma paisagem muito importante que você conhece, que você gosta, que você aprecia. Uma paisagem da natureza belíssima. Eu estou imaginando então que eu estou diante de um sol a aquecer sem nos ferir, num gramado
junto a flores e plantas belíssimas e árvores frondosas. Aspire este ar renovado e convido a todos que puderem estar conosco. Você aí, na sua imagem da sua natureza, traga junto dela todos aqueles que lhe são importantes, parentes, amigos, familiares, quem você gostaria que estivesse com você, pode ser alguém desencarnado. E eu, da minha parte, estou convidando a todos os meus familiares para estar comigo, a todos os meus amigos, aos meus grupos de trabalho da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, onde minha gratidão é imensa por todos, a todos os meus amigos, a todos aqueles que estão conosco agora neste momento, que possamos estar junto à natureza e convidarmos para que Jesus possa estar conosco. Deixe-se envolver então neste momento, para aquela luz que nós vemos aproximar do nosso grupo, ele toma a forma desse querido irmão, o Mestre Jesus. E nós fazemos uma roda para que ele possa estar junto de nós. E nós, nesta roda, temos a certeza de que ele irá assistir a todos aqueles que trouxemos para junto de nós neste momento, porque ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria junto de nós. E como ele nos conhece pelo nome e sabe dos nossos propósitos, você pode abrir seu coração para ele, que ele certamente irá assistir nas nossas necessidades, nos fortalecendo, nos dando o amparo necessário para continuarmos a nossa trajetória evolutiva. Querido amigo Jesus, uma gratidão imensa por esse reencontro com estes corações queridos. Através da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, que nos acolhe carinhosamente. Que este encontro, Pai, possa ser um encontro útil e agradável a todos nós. E da minha parte, eu desejo minhas melhores energias, meus melhores sentimentos, minhas melhores vibrações a todos. Que a espiritualidade amiga possa estar junto de nós, nos auxiliando neste bate-papo com os queridos amigos, enquanto a espiritualidade amiga, o Mestre Jesus e Deus nos ampara, nos assiste e nos fortalece nestes momentos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, né, queridos amigos? Temos mais pessoas aqui, a Luciana, a Célis, a Jerusa, a Vilma. Excelente noite para todos vocês. Tá? Se eu esqueci alguém, me desculpe, mas é bastante gente, graças a Deus, né? Graças a Deus, sejam muito bem-vindos. Bom, qual é o nosso objetivo hoje, queridos amigos? Deixa eu só tirar um pouco a música, depois a gente volta ela nas vibrações finais. Bom, diante deste momento em que a nossa casa se encontra de portas fechadas, respeitando as ordens governamentais, né? Nós estamos sempre realizando, então, os nossos bate-papos através da tecnologia, através do Facebook, da página oficial da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. E a orientação do Departamento Doutrinário é que a gente sempre esteja falando um pouco sobre o que Jesus trouxe para nós, justamente por ser o Evangelho o recurso fundamental no nosso processo evolutivo. Ser o recurso, ser a ferramenta que vai nos auxiliar nessa autotransformação, nessa autoiluminação que a doutrina espírita nos convida. Tá? Então, beijos carinhosos para todos que estão aqui, a Célia, a Lídia, minha outra irmã Amanda, meus sobrinhos, né? Beijos a todos. Gratidão imensa por estarem participando deste bate-papo. Bom, eu então escolhi para que a gente possa então estar
falando um pouco, refletindo um pouco sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. No item 8, parentesco corporal e espiritual. É muito interessante que este capítulo 14, o Kardec traz então duas passagens evangélicas, e a segunda passagem evangélica está no Decálogo, né, do Êxodo, onde diz assim: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então veja só, essa dilatada vida na terra, sobre a terra, né, que Deus há de dar, o que seria isso? É aproveitar cada minuto que nós estamos aqui, né? E no item 3, Kardec então vem falar da piedade filial, e ele fala que o imperativo honra implica um dever a mais para com os nossos pais, né? Então honrar pai e mãe é um dever a mais que temos, é um imperativo, né? E é um dever a mais que como os filhos nós temos. Então, sempre que possível, queridos amigos, que a gente possa ter gratidão aos nossos pais por eles terem nos dado a oportunidade da existência, mesmo que eles não nos tenham criado, que eles não tenham tido a possibilidade de nos criar, porque muitos a gente conhece, sabe, né, que são criados pelos avós, são criados por outras famílias, não é? Mas mesmo assim, se você puder ter a gratidão a esses pais que te deram a oportunidade da reencarnação, é sempre importante. Então veja que é óbvio que também gratidão imensa àqueles que educaram, àqueles que auxiliaram você no seu crescimento, tanto material como espiritual, não é verdade? Sempre uma gratidão a todos eles, né? Porque em muitas circunstâncias, e a doutrina espírita nos esclarece que muitos pais biológicos, eles têm a função de nos dar a vida, para que outros, então, que não podem exercer essa função biológica, possam, então, ter os seus filhos do coração, né? Que, na verdade, está tudo ligado a uma anterioridade, como nós vamos ver aqui no parentesco corporal e espiritual, nós vamos ver que está tudo ligado a uma anterioridade do espírito, e nada, queridos amigos, nada acontece por acaso. Então, no parentesco corporal e espiritual, no item 8 desse capítulo 14, o Kardec vai trazer para nós um texto muito significativo, muito interessante, as reflexões que ele traz. Eu vou pincelar alguns pontos aqui para a gente ir conversando. E ele diz assim: o pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal. Então veja, nós que professamos a doutrina espírita, temos essa grandiosa certeza de que os pais são fundamentais para nós estarmos aqui, mas que o espírito procede do espírito, como o próprio Jesus já disse, né? E os pais nos dão a oportunidade de estarmos juntos. Por quê? Porque ou temos algum laço junto conosco, ou temos algum laço de afetividade com esses entes queridos, ou estamos num processo provacional em que precisamos estar em convívio com novas pessoas, que é isso que Kardec vai trazer aqui para nós, né? Mas ele diz então que, mas mesmo assim, os pais têm por obrigação ajudar o desenvolvimento intelectual moral para o fazer progredir. Veja que no Livro dos Espíritos, Kardec também traz a questão 208, em que ele faz a pergunta: qual é a função dos pais? É somente dar a vida ao espírito? E lá o Espírito da Verdade então responde que não, que além de dar a vida, a condução moral, um compromisso que os pais assumem na espiritualidade para conduzir esses espíritos. Lógico, aqui nós estamos falando daqueles que nos conduzem. Pode ser um pai então biológico, pode ser um pai então que não é o pai do coração, né? Os pais do coração, não há problema nenhum. Mas é um compromisso que eles assumem perante a espiritualidade de nos conduzir. E Kardec então continua dizendo assim: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, olha que interessante a colocação que ele faz, são os mais frequentemente espíritos simpáticos. Então veja, quando Kardec coloca esses imperativos frequentemente, quase sempre, tudo, ele está reforçando para nós que na nossa anterioridade há sim
há sim uma necessidade da reunião desses espíritos pela simpatia. Então, na maioria das vezes, nós estamos juntos por simpatias anteriores. Então, ele diz que são os mais frequentemente espíritos simpáticos ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas também ele vai dizer para nós mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por ser um antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. O que ele quer dizer aqui? Veja só, é muito importante este ponto para que a gente tenha tranquilidade no nosso bate-papo. Veja só. Nós temos duas situações quando reencarnamos. Aqueles de termos espíritos simpáticos junto conosco, e esses espíritos simpáticos, o que é? É uma união de pensamento, de estarmos numa mesma sintonia, numa mesma faixa de frequência. Necessário para ambos os lados. Por quê? Porque é importante para nós, enquanto espíritos, então termos esses arrimos, né? Então, eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, a minha gratidão imensa aos meus pais, a minha mãe que continua conosco ainda, meu pai já é desencarnado, as minhas irmãs, enfim, todos aqueles que parentes ali que vieram, agregados ali que vieram na família, no caso das minhas irmãs, os seus esposos, meus sobrinhos, né? Então, uma gratidão imensa, porque sempre me senti muito amado, muito acolhido por todos eles. Então, é aproveitar esta oportunidade que Deus me dá de ter estes espíritos simpáticos que me sustentam, que me auxiliam nessa minha trajetória evolutiva, que me ajudam para que então, quando eu tiver algum relacionamento, como ele diz aqui, de espíritos separados por antipatias ou completamente estranhos, e que isso é para nós então uma prova, eu então consiga transpor esta prova da melhor maneira possível. Porque há necessidade. Porque veja, esses que eu tenho simpatia hoje, esses espíritos que eu criei simpatia, que eu tenho esse vínculo emocional de amor, de construção do amor com eles, não significa que em existências muito mais antigas ali, nós já nos cruzamos nesta mesma situação de espíritos estranhos, numa provação para quê? Para que então começássemos ali a construir ali o amor, construir ali os laços afetivos que unem os grupos familiares através dessa simpatia que Kardec traz para nós. Então veja que tudo tem que ter um início, né? Nós como espírito tivemos um início como espíritos imortais, criados simples e ignorantes, como aprendemos na doutrina espírita, e na medida em que fomos então fazendo esse desenvolvimento da nossa intelectualidade, da nossa moralidade, fomos então fazendo o processo evolutivo, mas sempre estivemos agregados a algum grupo, porque é necessário, tanto pela simpatia para que eles me auxiliem nessa trajetória, como também pelas situações em que nós então estamos também hoje provando com alguém, alguma questão de dificuldade, de algum espírito que nós falamos assim, nossa, não sei nem por que esse está junto em mim, quer dizer, não sei por que, entre aspas, né? Porque nós sabemos, na verdade, que esses espíritos estão conosco pela necessidade de provações que nós necessitamos, ou seja, para que esses laços vão se estreitando afetivamente pouco a pouco. Tudo que nós estamos realizando aqui, queridos amigos, nesse processo evolutivo, neste momento do nosso processo de evolução, ele tem uma finalidade. E a finalidade deveria ser útil, não só para mim, para aqueles que estão à minha volta, no sentido de construção de valores morais. Como ele diz aqui, né, que os pais devem ajudar os seus filhos no desenvolvimento intelectual e moral para os fazer progredir. Então veja, é a mesma coisa. Então quando nós estamos num grupo familiar, nós estamos ali vinculados a eles pela necessidade dessa trajetória evolutiva entre todos nós, né? E ele diz assim, os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade. Então, o fato da consanguinidade não quer dizer que são laços familiares de simpatia, mas também de provas. Mas é um início,
É a única forma em que nós conseguimos, então, desenvolver a nossa intelectualidade, desenvolver a nossa moral, é estarmos nos grupos do qual nós estamos hoje transitando, né? Mas o da simpatia, então ele diz, os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos, antes, durante e após a encarnação. Então, eu estou vendo aqui que tem alguns amigos, como a Maria Augusta, gratidão imensa, a Maria Cecília, a Marcela, a Carol, que chegaram agora. Nós estamos tratando do capítulo 14 do Evangelho, capítulo 14 é honrar pai e mãe, o item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Então veja que o Kardec vai dizer para nós, então vai afirmar para nós, né, que esses laços de família, unidos pela simpatia e comunhão de pensamentos, que nos unem, ele nos uniu antes, durante e após esta reencarnação que nós estamos. Então veja que esse é o objetivo maior do nosso processo de evolução, é estarmos cada vez mais atrelando ao nosso convívio de espíritos simpáticos. Primeiro, que vão nos ajudar na nossa trajetória, vão ser úteis na nossa estada aqui como expiação e provas, onde nós estamos, né? Porque eles estão ligados numa simpatia, numa comunhão de pensamento entre nós. Muitos de vocês podem estar dizendo assim, mas Alberto, mas então, por isso que eu tenho dificuldade, né? Que provação que eu tenho no meu lar, com a minha família, com alguns parentes meus. Todos nós temos. Se nós estamos ainda harmonizados com o mundo de expiação e provas, e se isso é uma consequência desse estágio evolutivo nosso, não se preocupe, querido amigo, querida amiga. Todos nós temos alguém que temos mais dificuldades, certamente, né, nessa transição, né, nesse processo de evolução que nós vivemos, né? Mas o que nós precisamos é ter consciência e ter no nosso coração que faz parte da construção do amor até esses desafetos que nós eventualmente podemos encontrar na nossa existência. E obviamente, por mais difícil que seja o relacionamento, em especial se eles forem seus pais, alguma coisa, é gratidão, gente. Nós temos gratidão porque eles pelo menos nos deram a oportunidade de estarmos aqui, por mais difícil que seja o relacionamento com eles, mas eles nos deram a oportunidade. Então veja que hoje é fundamental, então, nós termos no nosso coração que não dá mais para a gente dizer assim, eu não pedi para nascer, né? Muito pelo contrário, certamente nós imploramos para nascer por conta da necessidade que nós tínhamos de retornar à vida material para continuar nosso processo evolutivo, para não perder mais tempo. Então veja que a doutrina espírita também nos auxilia a não perdermos tempo no nosso processo evolutivo, né? É importante, e especialmente agora nesses momentos de pandemia, em que muitos de nós estamos isolados socialmente, ou estamos no nosso lar com os nossos filhos, com os nossos parentes, quem quer que seja. Então, é aproveitar esta oportunidade para que esses laços possam se estreitar. Para que esses laços, então, possam fortalecer, possam estar se unindo cada vez mais num mesmo propósito. Esse é o objetivo maior nosso, unir os nossos pensamentos nos mesmos propósitos. Mesmo que hoje minha mãe esteja no lar dela, minhas irmãs estejam no lar dela, eu esteja aqui no meu lar, com a minha família constituída, minha esposa, né? Os nossos 2 filhos que foi gerado, eles não vieram à vida, né? Por conta de uma necessidade nossa, mas não tem problema nenhum, né? Minha esposa teve as 2 gestações que não deram continuidade. Não há problema nenhum. Nós temos a possibilidade, então, de estarmos fazendo o nosso processo evolutivo em outras áreas, né? Mas sempre com uma gratidão a esses familiares que nos deram a oportunidade de estarmos juntos. É óbvio, essa família também constituída, ela é fundamental hoje para mim, né? Que me dá o suporte, me dá a oportunidade de estarmos nesta caminhada juntos, né? Então, queridos amigos, é muito importante, vocês vejam que o Evangelho, então, ele trata de questões de deveras importância para cada um de nós, de situações em que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós não podemos nos esquecer que a estada nossa aqui nesse grupo familiar, a estada nossa aqui nesta cidade de Sorocaba,
Ou seja, em qualquer lugar que você se encontre, os queridos amigos que estão conosco aqui nesta live, que pode estar em qualquer canto deste nosso planeta, havia uma necessidade de toda esta, além da nossa programação, havia uma necessidade de estarmos, então, na condição que nos encontramos hoje. Quem que vai fazer a diferença, né, nesta trajetória evolutiva, neste grupo familiar? Eu, com o meu pensamento, com o meu sentimento, com os meus comportamentos e com as minhas ações. Porque, como Kardec está nos alertando, temos aquele grupo de laços materiais e temos aqueles grupos de laços espirituais. Os materiais passam a ser uma prova para cada um de nós, para que estreitamos esse laço e torne eles espirituais, ou seja, nos unindo antes, durante e após a reencarnação, né? Mas tem aqueles dos laços espirituais que eu tenho certeza que a grande parte da minha família é esse laço espiritual, porque eu me sinto amparado por eles, eu me sinto acolhido, me sinto amado. Por isso a minha gratidão imensa a todo esse grupo familiar que eu pertenço. Meus pais, né, minha mãe que está conosco, minhas irmãs, tios que foram importantíssimos, meus avós também foram importantíssimos na minha vida, né? Então, a gratidão imensa, né, por todos eles. Então, veja que esses laços, então veja que nós estamos aqui para transformar esses laços materiais, essas provações entre parentes, que há eventualmente um desafeto, para laços espirituais, que vão nos unir antes, durante e depois da nossa reencarnação. Então, veja que é esse o nosso objetivo principal. É isso que Kardec, então, está nos trazendo aqui. E ele diz assim, que esse problema moral, ou seja, dos laços materiais, de provações que nós temos com alguns familiares, que é um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das nossas existências. Então veja, hoje eu estou no papel de filho, de esposo, né, de irmão, mas e em outras existências? Quais foram os papéis que eu exerci com esses familiares para chegar nesse laço espiritual, para que então essa agregação de espíritos simpáticos pudesse acontecer? Então, veja, então, se você também está nessa mesma situação do que eu estou falando aqui, de se sentir num grupo familiar muito mais ligado espiritualmente do que materialmente, você também é um espírito, então, que você pode se sentir vitorioso, porque você já venceu aquela condição de espírito num laço material, já venceu algumas provações e caminhando agora para desenvolvimento dessa afetividade, desse amor entre os entes queridos. Olha que coisa fantástica. Então, estamos aqui para isso, né? Então, é muito importante, né? Eu estou vendo aqui que a Salete dizendo que o tema é muito importante, sem dúvida, né, Salete? E ela é de Curitiba, do Paraná. Que legal. Seja muito bem-vinda, querida companheira do Paraná. Leve o nosso abraço carinhoso aí para os queridos irmãos aí de Curitiba, né? Então, veja, queridos amigos, o quanto é importante, então, nós estarmos percebendo que a doutrina espírita, ela nos esclarece. Que a doutrina espírita, calcada nos ensinamentos de Jesus, ela nos dá um novo olhar. E esse novo olhar, queridos amigos, é para que então a gente possa fazer as transformações para as quais nós aqui estamos, reconhecendo que não estamos ao acaso nesse grupo familiar. Muito importante, né? Então, veja, e ele diz, então, daí Kardec vai fechar esse tema, como eu disse a vocês, eu pincelei somente alguns itens ali desse capítulo 14, do item 8 ali, o parentesco corporal e o parentesco filial, e ele vai dizer assim para nós. Então, há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, né, dos laços espirituais, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. É óbvio que, queridos amigos, é muito importante, então, que nós percebamos aqui que mesmo esses grupos familiares ligados à materialidade, eu não tenho dúvida que é questão só de tempo
que se torne então uma família ligadas aos laços familiares, né? Aos laços espirituais. Então, eu não tenho dúvida disso, viu, queridos amigos? Um abraço carinhoso a todos que estão aqui, Raquel, Marcela, Ana Maria. Gratidão imensa por estarmos juntos com nós. E para a gente também ter algumas orientações que Emmanuel vem trazer para nós, eu trouxe aqui alguns itens para nos ajudar nessas nossas reflexões. E o livro Vida e Sexo, na lição número 2, Família, Emmanuel vem trazer assim para nós. De todas as associações existentes na Terra, acentuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa que a constituição da família. Então veja a importância de estarmos juntos com este grupo familiar, né? De todas as associações existentes na Terra, ela é a mais importante na função de educar e regenerar esses espíritos que estão conosco quando constituímos a nossa família. Então, educar e regenerar. Então veja que nós estamos num grupo para sermos educados ou educarmos, para auxiliar na regeneração daqueles e nos regenerarmos também diante das dificuldades. E veja que também é muito importante nós pensarmos que esta lição do Emmanuel vem dizer para nós, né, que então, se a constituição da família ela é importante, mesmo aquela família material, ela é de suma importância, mesmo que seja uma provação na sua vida, mas ela vai se transformar um dia na sua família espiritual, antes, durante e depois da sua encarnação. E é muito interessante, veja, nosso companheiro aqui, Hernani, gratidão imensa, Hernani, dizendo para nós, né, imaginemos o tamanho de nossa família, quantos estão a nos ajudar no plano espiritual? Muito bem lembrado, Hernani, sem dúvida, né? Aqui nós estamos com aqueles que nós estamos por laços de simpatia ou por laços de necessidade através da prova, né? Mas certamente na espiritualidade temos muitos entes queridos, muitos familiares que nos amam tanto quanto nós permutamos amores hoje com os que estão encarnados e que estão velando por nós. Muito bem lembrado. Gratidão, Hernani, pela lembrança. Continuando então, no livro Fonte Viva, na lição 156, Parentes, Emmanuel vai dizer assim para nós. A casualidade não se encontra nos laços de parentela. Olha, não há casualidade. Eu não caí de paraquedas na família, nós estamos juntos nesse grupo familiar. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Então, digo para você, se hoje você está tendo dificuldade com esse ente querido, com algum desafeto que você tenha na família, vai aos poucos tentando transformar isso. Vai aos poucos transformando esse laço, que aparentemente é só material, para um laço espiritual. Porque vai ser necessário. Como a causalidade não existe, é inútil a fuga. Porque são credores nossos. É isso que a gente tá dizendo aqui, que a doutrina espírita nos dá essa visão de que hoje nós exercemos um papel, como eu disse, de filho, de esposo, de irmão. Mas em outras existências, quais foram os meus papéis? Talvez até papéis cruéis nesse grupo familiar, não é? De desavença no grupo familiar e tendo a oportunidade, então, de me regenerar, me reajustar e me reeducar novamente, né? Através dos laços de família. Então, veja o quanto é importante, né? Nesta lição, então, livro Fonte Viva, lição 156, Parentes, que Emmanuel traz para nós, né? Não vai ter jeito, a gente não vai escapar. É inútil a fuga dos credores, né? Porque o tempo nos aguardará implacável. Esse tempo que ele fala que nos aguardará implacável é a nossa própria consciência. Porque a gente sabe que para atingir o reino de Deus, que é na nossa intimidade, no nosso coração, é aquele coração purificado, é aquele coração, é o espírito purificado, é o espírito atingindo esferas superiores do processo evolutivo, nós temos que estar limpos de todas as mágoas, de todas aquelas desavenças, de todos os preconceitos que a gente possa imaginar, né? Então, por isso que esse alerta do Emmanuel é muito interessante no livro Fonte Viva, lição 156. Mas vamos pensar assim, talvez o querido amigo que está conosco agora está falando assim, Alberto, mas tem tantos lares sendo desfeitos, tantas famílias desagregadas,
será que nós eventualmente não estamos numa situação aí de desagregar a família por conta do que da vida atribulada, do egoísmo que nós trazemos na nossa intimidade? Olha que interessante. Kardec faz então uma pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 775, ele diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha, ele nos dando responsabilidades. Olha aqui, o Espírito da Verdade respondendo a Kardec e nos dando aqui uma responsabilidade. E olha, a resposta do Espírito da Verdade, em poucas linhas, ele diz assim: seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, seria reforçar o nosso egoísmo. E queridos amigos, nada melhor do que a gente refletir agora, neste momento de pandemia, para a gente perceber o quanto nós somos frágeis diante de um pequeno vírus. Né? Osmar, nesses dias da live dele, ele falou assim para nós, viu, o vírus não é nem algo que tem uma vida como a nossa, é uma gordurinha, é algo tão minúsculo, mas nos causando tão mal, não é verdade? Eu fiquei refletindo nisso e é verdade mesmo. Mas veja que neste momento, então, de pandemia, o que é importante a gente perceber? Que olha, que eu não estou no controle de nada. Nada, 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 nada. Se eu achava que eu tinha o controle sobre determinadas situações da minha vida, ficou bem claro agora com esta pandemia, e graças a Deus essa pandemia a gente tem visto aí na história da humanidade que ela ocorre a cada mais ou menos 100 anos, né? Então, na maioria de nós aqui nós vamos passar por isso apenas uma vez, graças a Deus, né? Então veja que mas é um momento para a gente perceber o quanto ainda nós somos impotentes diante de muitas circunstâncias na nossa existência. Por isso que então volto a estar colocando aqui para nós a importância da vigilância e oração, para que a gente sintonize então, como o Hernani lembrou aqui, de muitos familiares nossos que estão lá no plano espiritual velando por nós, porque provavelmente no nosso planejamento reencarnatório nós tínhamos dentro do planejamento a orientação sobre esse momento que nós estamos vivendo. Eu não tenho dúvida que isso deve ter sido orientado, e muito provavelmente lá os espíritos que estavam junto conosco no nosso planejamento reencarnatório devem ter dito assim para nós: olha, Alberto, qualquer um que está aqui, a Raquel, Hernani, quem quer que seja, aqui Amanda, a Nete, aqui várias pessoas que estão conosco devem ter dito para todos nós, dito assim para todos nós neste momento, e dito assim: olha, nesse momento não perca a esperança, tenha confiança, tenha fé, nós estaremos do seu lado e você vai vencer mais essa, porque nós já vencemos dificuldades extremas, nós já conseguimos ter hoje, muitos de vocês que estão aqui têm no seu grupo familiar pessoas que você ama e que você se sente amada por elas, e isso é algo que você construiu. Então não duvide disso, não duvide, nem neste momento de pandemia, pensa nisso, né? Veja o quanto é importante, então, nós estarmos agora, neste momento de pandemia, refletindo acerca disso. Que tudo para nós tem uma razão de ser, né? Então, se a sociedade, se houvesse um relaxamento dos laços de família, seria fortalecer o nosso egoísmo. E nós estamos aqui para vencer esse egoísmo, para vencer os nossos orgulho, as nossas paixões e as nossas imperfeições, né? Raquel está dizendo para nós assim: quando vimos para uma família e depois formamos a nossa ao casarmos, todos estão ligados ou é um desafio nosso e outras oportunidades? Olha, veja só, Raquel, muito interessante sua questão. Eu não vou ter tempo aqui de buscar no Livro dos Espíritos, mas tem uma resposta lá no Livro dos Espíritos bem esclarecedora sobre isso, mas não tem problema, a gente conversa aqui. Emmanuel também no livro Consolador, ele vai trazer também esses fortalecimentos, mas o que a gente pode falar em linhas gerais é que nós fazemos as escolhas das nossas provas, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, e dentro dessa escolha das nossas provas, nós escolhemos o gênero de prova que queremos passar, no grupo familiar, nos grupos, naquela família que vamos constituir, na família original, na família que nós vamos constituir, né? Eu acho que eu trouxe até uma questãozinha aqui, deixa eu ver se... Ah, tá, ó. Ação, vida e luz, lição 5, família, Emmanuel vai dizer assim para nós: com a educação, todavia que se levará a efeito futuramente, nesse sentido,
o matrimônio deixará de ser um instituto de provas expiatórias para ser a antecâmara da felicidade celeste, que as almas gêmeas experimentam na plenitude divina das alegrias da eternidade. Então ele está dizendo que com o nosso processo de evolução, Raquel e queridos amigos aí, é muito interessante a pergunta da Raquel, mas assim, bem simples, tá, Raquel? A gente está respondendo aqui com bastante simplicidade aqui, sem querer aprofundar mais, que pode ser até um objeto de um próximo encontro nosso, falar sobre matrimônio, né? Para a gente poder esclarecer mais. Mas ele diz assim, que com a educação se levará a efeito futuramente, nesse sentido o matrimônio deixará de ser o instituto de provas expiatórias. Então veja, se há uma prova no matrimônio, sim, houve no nosso planejamento reencarnatório essa programação de estarmos, de nos encontrarmos, porque é interessante, não é verdade? Se você perceber, às vezes nós estamos num grupo de amigos, às vezes nós estamos em diversas situações, você deve ter passado por isso, como eu passei também com a minha esposa, né, de conhecê-la num grupo de onde tinha bastante gente. Por que eu cruzei o olhar com ela cruzou o olhar comigo e deu certo de estarmos juntos, né? Porque havia ali uma ligação, havia ali uma programação reencarnatória, né? Em poucas linhas, tá, Raquel, queridos amigos, a gente tá trazendo aqui em poucas linhas para a gente perceber. Mas ele diz então que é uma antecâmara, ou seja, é algo que antecede a felicidade celeste que as almas gêmeas irão experimentar na plenitude divina das alegrias da eternidade. Porque a construção nossa de amor com todos aqueles que são importantes na nossa vida, certamente elas se tornarão para a eternidade, ou seja, para a nossa imortalidade. As ligações desses grupos, não tenha dúvida, queridos amigos, que elas vão se perpetuar pela nossa eternidade, né? E ainda, só para a gente encerrar, já estamos em cima da hora, Emmanuel também no livro Família, a lição 1, em Família, Emmanuel vai dizer assim: a família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Então a família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade, né? Olha que coisa interessante. A Juliana está perguntando para nós também, né? Vamos ver se dá tempo da gente responder aqui, Juliana. E quando acontece de você nem conhecer a pessoa e não gostar dela, porque isso acontece. Sim, acontece, sem dúvida, né? Pode acontecer, mas se você cruzou com ela e teve ali um relacionamento afetivo, né? Então, se for só algo como aqui, dessa parentesco corporal, aqui material, que Emmanuel está dizendo para nós, ele se desvincula, como ele disse aqui, né? Ele desvincula, como o próprio Kardec disse aqui, aí até moralmente, né? Mas isso não significa, viu, Juliana, que numa existência futura, alguma coisa, a gente não vá, pela nossa própria consciência e livres escolhas, estreitar esses laços com essas pessoas, né? Então, espero ter respondido, tá, Juliana? Bem simplesmente, como procurei responder a Raquel, aquela mensagem também do Hernando foi muito interessante, mas lembrando que fiquem tranquilos, a doutrina espírita, a partir deste momento aí que nós estamos aqui, reclusos no nosso lar, se você tirar 15 minutinhos do seu dia, vai lá, coloca lá, se você for lá na Bíblia do Caminho, coloca lá, Bíblia do Caminho, tem lá temas, família. Clica em família, você vai ver quantas lições sobre família tem lá. Dá uma estudada, você vai ver que vai ajudando a gente neste momento. Tira 15 minutos por dia. Tira 15 minutos por dia que vai ajudar bastante a gente a ter um novo entendimento do que está acontecendo conosco. Mas, olha, eu posso te dizer para vocês com tranquilidade, com segurança, com muita paz de espírito, que a doutrina espírita, ela pode nos auxiliar neste momento. Não duvide disso. Faça a sua parte neste momento de pandemia, que certamente nós vamos vencer este momento e vamos sair muito mais fortalecidos do que quando aqui chegamos, né? Então, eu vou parar por aqui, porque é 19h42, nós vamos fazer o passe coletivo, depois nós vamos fazer as vibrações com aquela mentalização, nós estamos com Jesus, reunidos com Jesus, né?
Então nós vamos fazer uma mentalização junto à natureza, estamos com Jesus, junto à natureza, com todos aqueles que nós convidamos para estar conosco, e uma gratidão imensa por todos vocês que estão aqui conosco. Foi muito bom estarmos juntos aqui em mais esta live, esta oportunidade, de gratidão imensa à Sociedade Espírita Filantrópica, através da sua diretoria, através do Departamento Doutrinário, que me possibilitou a oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite, nesta live. Então nós vamos passar agora, queridos amigos, para o nosso passe coletivo. Eu convido aqueles amigos que porventura possam auxiliar no passe à distância. Então feche os seus olhos, se for possível. Se você quiser, pode colocar lá um copo d'água para você, uma jarra de água, porque certamente a espiritualidade amiga, com a ação desses amigos encarnados, os passistas encarnados, eles vão também fluidificar esta água. Então, se for possível, feche os seus olhos, acalme seu coração, para que você então possa receber as energias revigorantes do passe. Sinta o passe à distância, você recebendo esta energia, porque cada um de nós que aqui estamos empenhados no passe à distância, nós estamos emitindo um sentimento, um pensamento de luz, de energias positivas, de eflúvios salutares a envolver a todos. E não podemos esquecer que neste passe coletivo, neste passe à distância, nós temos o Mestre Jesus junto de nós. Temos a espiritualidade amiga que está nos auxiliando. Então a nossa gratidão imensa por esta bendita oportunidade, onde todos nós, tenho certeza disso, fomos amparados, assistidos. Como disse no início, estamos reunidos com Jesus, junto à natureza, num sol que nos aquece, num gramado muito verde, com plantas e flores belíssimas e árvores frondosas. Lá Jesus, que nos conhece pelo nome e sabe do propósito de cada um de nós, Ele já nos abençoou individualmente. Ele também abençoou todos aqueles que trouxemos junto de nós. Agora Ele nos convida que nós saiamos com Ele em visita aos hospitais, por todos os enfermos, por todos os trabalhadores. Ele derrama suas bênçãos para todos. E com a certeza de que todos estão sendo amparados, assistidos, nós saímos dos hospitais, envolvemos agora a todos os espíritos encarnados ou desencarnados, recolhidos em qualquer casa. Pode ser um orfanato, enfim, em qualquer circunstância. Visitamos onde Jesus também derrama todas as suas bênçãos para todos. Se você conhece uma instituição, mentalize ela agora para ela receber as bênçãos de Jesus. Eu aqui também estou mentalizando algumas, como a nossa própria Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, por aquelas famílias que lá são assistidas, por aquele grupo caridoso que atua em favor desses amigos. Que Jesus possa derramar suas bênçãos também sobre todos eles. E Jesus agora quer visitar os nossos lares. Ele pede permissão para nos acompanhar até os nossos lares. Nós nos despedimos então
junto a Jesus, junto à natureza, com todos esses que nós trouxemos, porque Jesus agora irá acompanhar cada um de nós até os nossos lares. E ao adentrar os nossos lares, Ele abençoa a todos que lá estão, a todos os cômodos. E nós percebemos essa luz. Então, saindo do nosso lar, atingindo os lares vizinhos, as casas vizinhas, os apartamentos vizinhos, nós vemos o nosso quarteirão todo iluminado pela bênção de Jesus. Nós percebemos o bairro todo iluminado. Nós percebemos toda a nossa cidade iluminada. Todo o nosso país iluminado. E vemos sair essa luz e atingindo todos os países, todos os espíritos encarnados e desencarnados ligados a este plano Terra. Que todos eles possam sentir o seu amor, a sua luz e a sua paz. Porque é a nossa vontade sincera, Pai, para que a humanidade, refeita desta pandemia, possa dar continuidade no seu processo de evolução. Que na grande maioria de todos nós possamos sair mais fortalecidos depois desta prova. Que aqueles que necessitaram retornar à pátria espiritual, que nós tenhamos certeza, mestre amigo, que estava na programação deles a desencarnação neste momento. Mas como vimos, que os laços de família só se fortalecem, que os laços espirituais existem antes, durante e após a nossa encarnação, sabemos que podemos estar em sintonia com todos eles, numa gratidão imensa por participarem conosco deste momento da nossa existência e retornando antes de nós para a verdadeira vida espiritual, que um dia nós também estaremos todos juntos, porque esses laços só se fortalecem pelas vidas sucessivas. Então, por isso, Mestre Jesus, é a nossa gratidão imensa pela doutrina espírita, pela casa que nos acolhe, por este grupo tão querido, por termos a oportunidade de utilizar das tecnologias para estar junto dos queridos amigos em mais esta oportunidade. Mestre Jesus, Pai amado e espiritualidade amiga, gratidão imensa por esta bendita oportunidade e pedimos permissão para encerrar o encontro da noite. Gratidão, que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, gratidão imensa pela bendita oportunidade, por estarmos mais uma vez juntos aqui numa live. Então as nossas palestras ocorrem às segundas-feiras, 20 horas, às sextas-feiras, 19 horas, quinta-feira, às 14 horas e domingo, às 10 horas. E os nossos evangelhos, as nossas reflexões do evangelho ocorrem às terças, quartas e quintas e sábados, sempre às 19 horas. Gratidão imensa pela bendita oportunidade. A todos vocês que aqui trouxeram alguma mensagem, boa noite. Gratidão imensa pela bendita oportunidade e até a próxima, se assim Deus o permitir. Até.